Ontem, quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tornou público vídeos dos depoimentos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa delação é um dos elementos que embasa a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na terça-feira, que implica Bolsonaro e mais 33 pessoas no crime de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília, a gente teve acesso já à íntegra em texto da delação, né? E agora a gente tem os vídeos desse depoimento. O que isso traz de novo para essa denúncia, para essas investigações? Bom dia, Fran. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, ontem o STF tornou público não só esses vídeos, mas os áudios também, tudo aí que pudesse mostrar como que o Cid se posicionou, qual foi a postura dele durante esses depoimentos. Então, tiveram aí depoimentos não só ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, mas também aí depoimentos a juízes auxiliares de Moraes, outros 2 juízes. Então, o que a gente viu ali foi o Mauro Cid, em diferentes ocasiões, ele tendo que se explicar. No primeiro momento, ele aí fechando esse acordo de delação premiada, concordando com todos os termos, e depois vídeos em que ele teve que se explicar por que omitiu determinadas informações, se explicar também se a informação X que ele deu era isso mesmo. Lembrando que os depoimentos que Mauro Cid deu no primeiro momento foi justamente com a equipe da Polícia Federal, né? Então, após o vazamento dos áudios na revista Veja, lá em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal fez novas audiências, novos encontros com Mauro Cid, justamente para questionar ele sobre esses fatos, de por que ele não teria falado determinada coisa anteriormente. E se explicar, porque ele também falava nesses áudios de desabafo dele que ele, por exemplo, ele estava sendo coagido pelos delegados da PF a dar explicações, que o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, né, já tinha uma narrativa pronta. Então, o que a gente viu nesses depoimentos foi o Mauro Cid que não estava acuado, o Mauro Cid que estava até então tranquilo, que foi tendo que se explicar de diversas formas sobre o mesmo ponto. Além disso, né, Dani, o elemento de da pessoa de fato falando, e não só você lendo ali nos autos, isso também traz mais força, é um diferencial. E porque ele foi questionado de forma muito minuciosa, de diferentes ângulos, sobre o mesmo tema. Então você vê ele explicando a mesma coisa, às vezes por várias vezes, e ele várias vezes fala, tenta, de certa forma, apaziguar, dizer que não foi contraditório, que não omitiu. Então, é justamente o momento, já que teve acesso aos autos, era esse momento que o STF considerou válido para mostrar os vídeos, até para tentar aí tentar emplacar que Cid não estava coagido, que ele estava tranquilo ao falar. De coisas de novidade, muito já estava ali nos autos, mas uma coisa que a gente pode destacar, Dani, é que ficou claro que a PGR deixou de fora, por exemplo, na denúncia da PGR, se fala, né, que Jair Bolsonaro tinha conhecimento sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, que é aquele para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Já no vídeo, por exemplo, o Cid diz que não sabe se Bolsonaro sabia ou não. Outras, nos vídeos também, porque é uma quantidade enorme, né, de informações, então nem todas ficam nos autos, mas ele explicou sobre o papel também de Michele Bolsonaro, explicou também sobre a questão do Braga Neto. Então, digamos que os vídeos, eles dão mais força para o que o STF, a PGR, está aí levantando. Só uma dúvida, Fran. O que a gente tem dessa delação escrita, né? Ela é uma transcrição desses vídeos ou ela é aquela coisa de escrivão que relata o que foi dito pelo interrogado? Dani, então, foram 4 volumes, né, que foram tornados públicos pela PGR. Eu posso fazer um cálculo de cerca de 1.000 páginas e ao apresentar uma denúncia, ponto X, tem também a questão que é essa, né? Mauro Cid disse que, como se fosse ele realmente uma transcrição. Né? Exatamente, mas tem trechos, sim, de transcrição. Então, é uma mescla que, digamos que dessas duas opções aí.
aí. É aquela estrutura de texto que a gente está acostumado no jornalismo, né? De ter conta uma história e traz a aspa, né, da fonte, enfim. As falas vão na íntegra. Entendi. Então, a diferença é que nem tudo o que a PGR mostra, tenta fazer, é que nem tudo tá ali, né? Então, não tem toda a transcrição de tudo, mas a maior parte dos pontos, sim. Esse elemento de o nível de conforto e como que a fala se apresentava, ele é muito importante, né, Fran? Para entender o que estava acontecendo, qual era o ambiente nos momentos em que esses depoimentos foram tomados, como que ele estava se sentindo. A gente tem um episódio em que ele desmaia, né? Quando quando ele tem uma ordem de prisão preventiva decretada. Então, são vários elementos que vão se juntando aí a toda a história, né? A toda a denúncia, enfim, que vão ajudando a compor toda essa investigação. E aí a gente só esclarece que esses vídeos, né, foram tornados públicos até por um pedido do próprio Paulo Gonet, né, Fran, para que as defesas também tenham acesso a esse material, porque há inclusive uma reclamação da defesa, né, que não houve acesso integral a esses materiais que foram citados na denúncia e que agora seguem aí, estão disponíveis tanto para as defesas, quanto para o público em geral, como a gente tem trazido aqui na imprensa, enfim, como a gente tem trazido aqui em O Tempo. A nossa enquete de hoje, inclusive, eu vou usar ela como um gancho para o nosso segundo tópico aqui nesse assunto, Fran, que é: você acha que a delação de Mauro Cid é confiável? Aí as pessoas podem responder entre sim, há um acordo judicial que tem até agora 25% de votantes, e não, ele mentiu, que está ganhando aí com 75% da opinião dos nossos espectadores que votaram. Queria ter a participação aqui do Gustavo Silva, que diz: pura mentira e não apresenta nenhuma prova sobre isso. E aí eu acho que é o gancho para a gente trazer aqui para o nosso próximo, né, tópico, que é a estratégia da defesa, né, Fran, sobre como que essa delação vai ser tratada e como que a defesa, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai tentar aí se desvincular do que foi falado pelo Mauro Cid. Dani, o que o Bolsonaro fez? Quando a coisa foi implicando mais, tentou trazer justamente para a equipe ali de advogados nomes que tenham um bom trânsito no Supremo Tribunal Federal. E a escolha, quem aceitou isso, foi justamente Celso Vilardi, que é um advogado muito respeitado no Supremo Tribunal Federal. Ele atuou no caso Mensalão, Castelo de Areia e tantos outros. Ele é um criminalista muito respeitado aqui em Brasília e é ele quem atua agora. E o principal ponto, e ontem, durante uma entrevista à Globo News, ele falou sobre isso, e isso já estava sendo ventilado nos bastidores, então ele confirmou, sobre anular a delação de Mauro Cid. E qual que é o ponto? Um dos pontos que ele traz é justamente o seguinte, que ontem a gente viu, dos vídeos que foram disponibilizados, a gente viu o Moraes e os juízes auxiliares deles em diferentes dias, né, justamente questionando Mauro Cid, dizendo e falando, olha, por exemplo, vai ser preso, é sua última chance de falar a verdade. Depois, inclusive, a gente mostra isso, mas o que a defesa tenta mostrar é que o juiz, o relator do caso, ele teve que atuar ali para tentar salvar a delação de Mauro Cid, porque aí a gente lembra, em março teve esses áudios divulgados pela Veja, em que Mauro Cid fala que foi pressionado e tudo, e em novembro de 2024... Quase que teve essa questão com a delação premiada de Mauro Cid, porque ele omitiu informações relacionadas ao plano Punhal Verde e Amarelo para matar Lula, Alckmin e Moraes, e ele, por isso mesmo que Moraes fez essa audiência. Para quê? Para questionar ele o porquê ele omitiu, para questionar outros pontos que estavam sendo contraditórios. Então, uma das estratégias aí de Vilardi é justamente para comparar, para mostrar isso, mostrar que Cid foi contraditório desde o início, mostrar que Moraes, inclusive, atuou para tentar salvar a delação.
Que por isso, então, ele quer fazer o que foi parecido até com a Lava Jato também, colocar em descrédito, né, as delações premiadas, as colaborações premiadas, e citando esses 2 pontos, em março do ano passado e também em novembro do ano passado. E que mostrar também que a delação talvez seja o elemento mais forte que a Polícia Federal e que a PGR tenha contra o Bolsonaro, e que há falta de provas. E aí o que a PF e a PGR fala sobre provas, que o que tem? Que tem áudios, que tem mensagens, que tem minuta, tem papéis impressos. Então, por outro lado, tenta fazer isso. Mas o que o Villard está tentando é mostrar, além da fala de Cid, o que tem de fato, de concreto contra Bolsonaro. E aí, só para... Desculpa, Perdão. mas eu acho que pra gente complementar, assim, essa tentativa, né, essa questão de anular qual que é o impacto, qual seria o impacto, então, de anular essa delação? Porque, sim, ela é um elemento muito importante, talvez, acho que a gente falar o mais importante, né, dessa denúncia, porque ela adiciona uma cronologia, ela conecta fatos ali que a polícia coletou como prova, né, conecta as provas entre si em uma história, mas ela não é a única coisa, né, Fran? Eu acho que é importante ter isso em mente, até para o nosso espectador entender também, que a delação é um dos elementos, mas ela não é o único, apesar de ser o mais importante, o mais forte, digamos assim, que é uma pessoa que estaria ali supostamente dentro do esquema, contando como ele acontecia, quem estava envolvido nele, enfim, trazendo esses elementos a mais, né? Essa linha do tempo, enfim, essas minúcias que a coleção de provas em si não traz. Então, é justamente por essa questão, por que o Mauro Cid é uma figura central, né? Porque ele liga não só a questão do golpe de Estado, mas ele também tem em outros inquéritos, como, por exemplo, o do cartão de fraude nos cartões de vacina, né, da Covid-19, também das joias sauditas. E a partir da delação e dessas informações compartilhadas por Mauro Cid lá no segundo semestre de 2023, a PF também, ela, com autorização do Supremo Tribunal Federal e mais especificamente autorização de Moraes, ela deflagrou várias operações e por meio dessas operações foram coletadas, melhor dizendo, provas, né? Justamente o que? Para ligar esses pontos. Cid, em um desses depoimentos, para se explicar sobre a questão de que ele estava sendo pressionado ou não, ele fala, olha, é que os investigadores, a partir das minhas falas, eles foram juntando peças de um quebra-cabeça. Então, se anulada a delação, o primeiro impacto seria para Mauro Cid, porque ele perderia benefícios, inclusive Moraes falou isso, então, por exemplo, a imunidade para a família dele, perdão judicial. Então, isso já seria um ponto. Mas o que ele falou serviu para coletar provas, serviu para, digamos, como um fio aí de uma meada, justamente para delinear e para ajudar os investigadores. Então, uma anulação, ela pode ser sim questionada, a anulação da delação de Mauro Cid. E o que a PF, o que a PGR tem que mostrar? Que eles têm, de fato, além da delação do Cid, provas concretas. Então, é meio que uma mistura dele. Alguns pontos da delação que aí que não tem prova mesmo, aí isso não tem como. Mas, por outro lado, há elementos que a Polícia Federal considera que, independente da delação, são suficientes, aí no caso, para uma condenação, uma posterior condenação, não só de Bolsonaro, mas de outras pessoas. Uma questão que é importante a gente comentar aqui, que houve ontem, né, Fran, um pedido da defesa que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes de adiar o prazo, de estender o prazo de entrega de manifestações ao Ministério Público, que o ministro determinou como 15 dias e a defesa pediu para que fosse 83 dias. Mas esse pedido acabou negado, então as defesas continuam aí com 15 dias para entregar as suas manifestações, enfim, para o Ministério Público Federal a respeito da denúncia.
Exato, Dani. O Vilardi argumentou, né, que os autos não estão disponíveis na íntegra e que era complexo, mas Moraes não aceitou. E aí, só um ponto também que eu acho importante da gente ressaltar, que além dessa tentativa de ampliar o prazo por mais 83 dias, né, um número bem específico, e também, além da anulação da delação, e a gente já trouxe isso aqui ontem também, mas teve essa confirmação dele ontem, de levar esse caso para o plenário, né, porque essa primeira turma que vai analisar não só a admissibilidade, como também um posterior julgamento do caso, se tornado réu, é considerado como o grupo da morte da Libertadores, se a gente for fazer uma analogia com futebol, porque ali você tem Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e o próprio Alexandre de Moraes. E um dos argumentos para esse processo, essa ação, né, sair da primeira turma e ir para o plenário, que o Vilardi está tentando convencer, é justamente que Bolsonaro é um ex-presidente. Então, além daquela questão que a gente citou também, de que se Moraes seria uma das vítimas, ali desse plano, ele não poderia julgar. Então, há essa tentativa também da defesa. Então, são vários... A ideia é sangrar isso ao máximo e tentar deixar isso aí pro ano que vem. Postergar ao máximo, né, esse julgamento. Bom, exato. No plenário, né, Dani, tem mais tempo também, exato. Então pedido de vista, outros argumentos, enfim. Pode estender bem mais, e ele conta ali também com votos favoráveis, que ele entende que sejam favoráveis, né, assim, dos ministros André Mendonça e do Cássio Nunes Marques. Isso.